Declarações diretos dos Estados Unidos de jogadores do Fluminense, os laterais Samuel Xavier e René, em entrevistas completamente diferentes. Samuel Xavier falando de artilharia, de gols importantes com o Fluminense, a briga com o Neymar. E o René falando mais sobre a estreia do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Borussia Dortmund, falou dos pontos fortes, falou dos pontos fracos e também, né, se há favoritismo nesse confronto entre Borussia e Fluminense. E também vou falar sobre a Copa do Mundo de Clubes, que hoje tem 4 partidas, então vou comentar onde você pode assistir esses jogos. E já teve a estreia, a abertura, e já adianto que não rolou gols entre Inter Miami de Messi e o Al Ahly, né, grande clube africano. Então deixa o seu like, ative as notificações e vem comigo porque tem muita informação do Fluminense para sair. Samuel Xavier relembrou em entrevista momentos marcantes com a camisa do Fluminense, entre artilharia, gols marcantes e briga com o Neymar. Olha o que o lateral falou, tá bem interessante, bem legal. Só que pega um pouco de surpresa ali, né? Quando o pessoal começou a falar, poxa, você é um dos artilheiros, né, do clube. Eu falei, poxa, legal isso aí, né? A gente procura sempre estar ajudando a equipe, marcação, né, assistência, construção ali das jogadas. Claro, tendo a oportunidade de chegar no ataque, como eu tenho a oportunidade de chegar aqui, a liberdade, né, que o professor Renato me dá. E isso é bom, né? Fazer essas marcas assim. Você se sente parte da história, né? Parte daquilo que você vem construindo, que você vem se entregando. Essas marcas ajudam você a querer mais, né? Eu acho que isso te traz uma responsabilidade a mais, de saber que você pode, né? E como eu falei, eu sou um privilegiado de estar vestindo essa camisa. Eu acho que todos os gols assim todos são especiais, mas eu muitos falam do gol aqui, né, contra o Argentino Júnior no Maracanã, mas pra mim assim o gol na Argentina foi esse eu tenho gravado assim até hoje na minha memória. Se você falar um gol seu assim, Samuel, de todos os gols que você fez na carreira, esse do contra o Argentino Júnior lá na Argentina pra mim foi o mais emocionante. O jogo tava encardido ali. Tava encardido, jogo difícil. Poxa, na Argentina sempre é um jogo muito difícil, né? Você jogar Libertadores ou Sul-Americana na Argentina é muito difícil. A gente perdendo o jogo por 1-0, né? Claro que o Marcelo expulso. E eu acho que assim, se você traz o jogo pro Brasil 1-0, tem toda aquela apreensão de já iniciar aqui no Maracanã, aquela pressa de querer já fazer um gol, né? Então eu acho que o empate foi muito importante, né? Você traz o jogo aqui pro Brasil, fazendo as duas equipes tendo que jogar, né? Então eu tenho esse jogo e esse gol assim mais especial da minha carreira. Então tá aí o que falou o Samuel Xavier, que tem crescido muito de produção com o Renato Gaúcho, alguns gols importantes, assistências como aquela para o Serna no jogo contra o Internacional. Então cresceu muito de produção, tanto ele quanto do Guga, né? Eu falava aqui do baixo nível de disputa ali na lateral direita. Hoje a gente pode dizer que a disputa está em alto nível porque o Guga, quando jogou, né, faz aquele golaço contra o Vasco e vem de boas atuações com o Renato Gaúcho, o Samuel Xavier também. Agora é uma disputa no alto nível aí e recuperou, né? Fez lembrar aquele Samuel Xavier ali de 2022, 2023, que foi extremamente importante para o Fluminense nos jogos. Então, bem legal, é sempre bom ver os jogadores falando, né, desses bastidores, né, dos sentimentos com a camisa do Fluminense, né? Durante a passagem a gente vê pouco disso, né? Pouco desse bastidor pessoal dos jogadores, por isso é sempre interessante trazer para vocês aqui. Já o René abriu o jogo, né? Sobre como está sendo a preparação do Fluminense, os estudos sobre o Borussia Dortmund. O lateral não escondeu a ansiedade desse confronto e de como tem se preparado bem para enfrentar a equipe alemã e falou, né, sobre favoritismo, os pontos fortes, os pontos fracos também do Borussia Dortmund. Tá bem legal essa entrevista do René, tá no ar.
A gente ontem falava com o Lima isso, né? Que vocês, acho que com o Renato, nunca tiveram essa chance de ter tanto tempo de treino. O quanto que isso vocês já veem na prática ajudando. Hoje é a 7ª atividade seguida que vocês têm. Parece até um pouco estranho. Parece até uma pré-temporada. Mas a gente sabe que não é. Estamos aproveitando esse tempo aí para ajustar algumas coisas. Sabemos que saímos do Brasil na sequência boa de vitórias, mas tem algumas coisas a ajustar. Aqui vai ser um nível um pouco diferente, jogadores qualquer hora pode decidir o jogo, então tem que estar atento a todos os detalhes, estamos trabalhando isso. Espero que na terça-feira chegamos preparados aí para fazer um grande jogo. René, para você que é um jogador já muito experiente, que passou por muita coisa, eu acho que para todo mundo vai ser uma sensação, uma experiência de um nível muito acima de competição, enfrentando times como o Borussia, passar de fase, talvez mais um clube europeu. Vocês acreditam que esse tempo de descanso, toda essa preparação, isso vai fazer com que o Fluminense chegue num nível melhor, mais alto para enfrentar já nessa estreia o Borussia? Sem dúvida, a gente sabe que a gente tendo tempo para treinar, chegamos mais inteiro nos jogos, não tem jogos a cada 3 dias, então conseguimos estar mais inteiro, recuperamos todo mundo, estamos com o time completo, então estamos preparados para enfrentar qualquer adversidade. Espero que já na estreia a gente possa mostrar um bom nível de futebol e quem sabe surpreender o Borussia e sair com a vitória já na primeira rodada. René, falando ainda da estreia, sempre existe uma ansiedade, né, para a gente ver a equipe brasileira contra a equipe europeia. Está tendo alguma conversa diferente para até que vocês tenham essa ansiedade um pouco mais controlada de estreia, alguma dinâmica diferente pensando nessa preparação de estreia do primeiro jogo? Não, acho que o tempo aqui de treinamento está fazendo a gente até esquecer um pouco essa ansiedade aí pro jogo. Claro que também tá um pouco longe ainda. Quem sabe quando estiver mais próximo vai bater essa ansiedade, mas o time tem muito jogador experiente, jogadores que já passaram por grandes jogos, então acredito que isso ajuda muito. A gente está fazendo o nosso melhor possível, se preparando da melhor maneira. Já vimos os vídeos, já sabemos algumas coisas que é diferente do Brasil. Inclusive é um time que é muito alto, logo na estreia, então a gente não está acostumado com um time no Brasil que tenha tantos jogadores altos, então tem que estar ligado na bola parada, algumas jogadas ensaiadas, mas a gente está se preparando e até terça-feira vamos estar prontos para estrear, fazer um grande jogo. Além da altura, o Borussia também tem pontas muito velozes. Acho que assim, vocês laterais vão ter que ter mais cuidado, mais atenção. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que está sendo essa preparação, pensando nesses jogadores? A gente viu ali nos vídeos a velocidade do jogador deles. A gente sabe que jogadores não só rápidos, mas de uma técnica muito boa. Claro que no Brasil também tem jogadores que são muito rápidos e acho que é se preparar, tentar manter o pensamento positivo. Saber que também não vai ser individual que vai ser decidido no jogo. Estamos trabalhando no coletivo, um está ajudando o outro, um preocupado com a cobertura do outro, sempre que puder estar ajudando o companheiro. Acredito que a gente assim, unido, jogando junto, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Quanto assim vocês já estão consumindo de conteúdo mesmo de Borussia? Assim? Você já falou que já passou vídeo, o Renato já passou, mas vocês, me falam de vocês especificamente, você gosta de dar uma pesquisada, dar uma olhada, ou prefere só ver o que o Renato passar para vocês? Não, a gente pede os vídeos ali ao scout, já assistimos 2 vídeos deles, na parte defensiva, a parte ofensiva. Também já pedi alguns detalhes ali dos atacantes. Acredito que vários jogadores também pediram. Claro que é um time que todo mundo conhece, mas a gente não vê jogos deles todos os dias, então é sempre bom tá vendo o vídeo ali. Tudo que a gente puder tirar de sair um passo à frente deles é importante, então eu sempre procuro ver meu adversário. Espero que isso nos ajude lá na hora do jogo. Tem que estar por dentro, senão fica difícil. Entre vocês falam, você acha que existe favoritismo pelo fato de eles disputarem na competições importantes, um time europeu que tem mais investimento? Você acha que existe favoritismo ou para vocês vai ser um jogo como um adversário difícil como outro qualquer? Cara, eu acho que, claro que tem. A gente sabe que o futebol europeu é um futebol bem jogado, o campeonato alemão, um campeonato bem disputado. Claro que no Brasil também é bem disputado, mas acho que o nosso calendário deixa a gente um pouco abaixo no nível físico e técnico às vezes, e acredito que o europeu chega mais bem preparado. Claro que dessa vez eles vão estar no final da temporada, só vamos saber quando começar a competição, mas
É claro que o favoritismo é deles, apesar que hoje o futebol tá bem nivelado. Tem que abrir o olho para todos os jogos do grupo ali. Não vai ter jogo fácil, então tá preparado não só contra o Borussia, mas contra as outras equipes, porque o futebol tá cada vez mais difícil, então temos que estar no nosso melhor. Então tá aí o que falou o René, bem interessante a entrevista dele, é legal a gente ver como os jogadores se preparam, isso é pouco falado aqui no futebol brasileiro, né, abertamente, é raro a gente ver os jogadores falando como se preparam, de que forma, o que eles assistem. O René deixou bem claro aí, né, que assistiu alguns vídeos, né, ofensivos do Borussia, né, tem força, tem jogadores altos, tem que tomar cuidado da bola parada. O Renato também tem tido esse cuidado de trazer os vídeos do time alemão para que o Fluminense esteja preparado para tudo nessa partida de terça-feira, que será importantíssima pra gente durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Dependendo do resultado, ou a gente fica muito animado ou não, né? Porque depois tem 2 partidas e precisa manter, talvez, manutenção da vitória, essa responsabilidade no outro jogo, e se perder, né, ou empatar, tem essa responsabilidade de buscar os resultados contra o Mamelodi e também o Sam, porque eles se enfrentam e de repente tendo um vencedor, o ideal seria um empate, mas tendo um vencedor, a equipe já vai sair na frente, talvez, do Fluminense. Vou mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando os nossos vídeos por aqui. Um abraço pro Carlinhos de Riachuelo, Sergipe, Ronaldo de Curitiba, Paraná, o Milton Frank, que mora em Ipanema, Minas, mas disse que já tá em Nova York para assistir o Flusão. Toninho de Vila Velha e também o Jorge Filho de Búzios. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, não esquece de deixar o like, deixa o comentário aí sobre as declarações dos jogadores do Fluminense, mas tem mais informações para você ainda dentro desse vídeo, galera. Esse vídeo aqui falando da Copa do Mundo de Clubes, já teve um jogo, teve a abertura, né, a estreia da competição entre Inter Miami, o time do Messi, e também o Al Ahly, né, grande campeão aí, africano, não foi campeão da última, né, foi o Pirâmides do Egito, mas enfim, para estar nesse torneio foi campeão da Champions durante o último ciclo. Foi um empate corrido, um jogo maluco, né? Correria desenfreada em alguns momentos. Primeiro tempo, o Al Ahly foi melhor, perdeu pênalti. O goleiro Stari do Inter Miami foi um grande destaque da partida. E no segundo tempo, o Inter Miami melhorou. E o El Shaarawy, goleiro que a gente conhece muito bem, enfrentou o Fluminense na semifinal do Mundial de 2023, goleiro da seleção egípcia. Né? Bom goleiro, sempre foi bom goleiro, né? Tá há muito tempo no Al Ahly também. É um grande goleiro, fechou o gol, fez defesaças nos últimos momentos da partida e garantiu o empate aí entre Al Ahly e Inter Miami. Resultado que não é bom para os dois, já que tem Palmeiras e Porto, né, no grupo, que são amplamente favoritos a conquistarem essas vagas. E nesse domingo tem 4 jogos para você que ama futebol, uma delícia para você assistir aí o dia todo, é jogo o dia todo mesmo de Copa do Mundo de Clubes. 1 da tarde tem Bayern de Munique e Auckland City, essa aí é covardia, né? No TQL Stadium, expectativa é de goleada do Bayern de Munique, que tenha, né, já que a estreia teve poucos gols, que esse segundo tenha muitos gols, e do Bayern de Munique. 4 da tarde, talvez o jogo mais pesado aí do dia, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid no Rosebal. Vai ser um jogaço, atual campeão da Europa contra o Atlético de Madrid, uma equipe que está sempre disputando mata-mata da Champions, já foi finalista algumas vezes aí nos últimos anos da Champions League. 7 da noite, acho que talvez do dia, o jogo mais aguardado dos brasileiros, a gente falando da nossa parte aqui, porque é Palmeiras e Porto, né? Brasil contra um time europeu, e Portugal, a gente sabe que tem rivalidade entre brasileiros e portugueses nas redes sociais, porque todo mundo fala, né, o português fala que o futebol lá é melhor, o brasileiro fala que o futebol aqui é melhor, inclusive você que está acompanhando esse vídeo pode deixar esse seu palpite, esse seu comentário, qual futebol é melhor. Então, uma das provas vai ser hoje, Palmeiras e Porto em Nova Jersey, 7 da noite. 11 da noite, Botafogo e Seattle Sounders
lá no Seattle Field. O Botafogo vai jogar fora de casa, né? O Seattle jogando em casa. Então tá aí essas partidas. Você vai acompanhar todas elas no DAZN, na Cazé TV e também no Sport TV, na TV fechada. E do jogo do Paris, de Saint-Germain, 4 da tarde, no jogo do Palmeiras e Porto, 19 e 11 da noite, a Globo vai transmitir em TV aberta. Então você tem inúmeras opções de assistir esses jogos da Copa do Mundo de Clubes. Eram essas as informações que eu queria trazer para você. Muito obrigado, saudações tricolores, não esquece do like. Valeu, galera, tamo junto.